Olá, conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima, idealizadora da página Conexão Divina. E estamos aqui hoje para falar desta data que é o Natal, o nascimento de Jesus, a pessoa que nós estamos falando dela desde o início do ano. E é a pessoa em que eu particularmente escolhi para fazer dele a minha missão, a minha tarefa de espalhar a sua mensagem. Então eu quero trazer para vocês, neste dia em que nós estaríamos estudando o Sermão da Montanha, mas nós vamos trazer uma mensagem especial para o Natal. E nós vamos ver que Jesus nasceu há mais de 2000 anos, e quando ele veio pela sua primeira vez, na primeira vez que ele esteve entre nós, ele já veio para inaugurar a era do reino e já veio para fazer a reconexão do homem com Deus. E na verdade este é o principal ato, o principal fato de nós estarmos hoje aqui. Este fato é o mais importante de toda a humanidade. Nós não temos certeza se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, mas qualquer que seja o dia que ele nasceu, o que nós temos certeza é que ele nasceu. E que ele veio estar entre nós e ele deixou a sua marca. Ele é a pessoa mais influente de todos os tempos. Ele é o mestre espiritual mais importante de todos os tempos. Todos os mestres espirituais tiveram a sua importância, mas nenhum morreu por nós, nenhum ressuscitou. Todos os outros você pode procurar, que vai achar os restos mortais dele. Mas Jesus não. Jesus ele é tão marcante e veio de uma situação tão maior do que os homens, que ele realmente é o filho unigênito do Pai. E ele não pecou, ele não caiu como qualquer um dos outros homens que pisaram na terra. A queda, que é a perda do paraíso, foi o primeiro marco na humanidade, porque nós estávamos em sintonia e unidade com Deus e perdemos essa unidade e tivemos a queda, e essa queda nos trouxe numa situação de uma consciência menos aberta, uma consciência mais fechada em nós mesmos. E essa consciência nos faz focar em nós mesmos. A palavra ego, significa eu. Então, esta nossa mente nos faz egocentrados. E Jesus Cristo, ele era teocentrado, ele era centrado em Deus. A sua consciência era divina, una com Deus. E hoje nós temos uma compreensão de que Jesus veio justamente para isso, para nos mostrar, para nos reconectar com esta consciência divina. Então, se nós hoje tivermos em nós esta capacidade de nos abrir para isso, para essa consciência crística, nós estaremos realmente nascendo, deixando Jesus nascer no nosso coração. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que é narrado em Lucas, no capítulo 2, quando no contexto do nascimento de Jesus, que é narrado no capítulo 2 de Lucas, ele fala que naqueles dias ali tinha sido publicado um decreto do imperador César Augusto, convocando toda a população para um recenseamento. Então, o pai e a mãe de Jesus foram
saíram de sua cidade para recensear-se na cidade natal deles, que era Belém. E na entrada, ou na estrada, a Maria chegou a hora de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primeiro filho, e deu o nome de Jesus, que já tinha sido anunciado. E enfaixou-o, deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Percebam que eles provavelmente tenham procurado uma hospedaria e não encontraram. E eu quero trazer esse momento aqui de reflexão para nós, que naquela primeira vinda de Jesus, no nascimento dele, ele não tinha lugar nas hospedarias. Então eu quero chamar a atenção que, inclusive, o povo judeu, ele tinha e tem até hoje um cuidado muito especial com os viajantes, com os estrangeiros. E nesse momento aqui, não houve uma pessoa para chamá-los, para hospedá-los nessa hora tão difícil para Maria, que a Maria estava à beira de dar à luz, assim, já no momento do parto. E isso é um fato muito importante para nós refletirmos. Se o seu coração fosse uma hospedaria, ele hospedaria Jesus? Nós vimos que nesse texto aqui, ele não teve lugar numa hospedaria. Provavelmente Jesus veio para nascer numa manjedoura, num lugar assim onde estavam os pastores, os pastores que faziam a vigília da noite. Percebam que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Então, esses pastores é que viram a luz, olha. E esses pastores viviam no campo, e foi nesse lugar que Jesus nasceu. E um anjo do céu, do Senhor, desceu até eles, onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Percebam estas palavras, irmãos. Que nesse momento em que Jesus nasceu, não tinha alguém para hospedá-lo. E eu quero perguntar para você, se isso não é uma coisa que acontece hoje ainda, e que nós estamos já nesse final de 2020, um ano em que nós fomos chamados individualmente e coletivamente a pensar nos nossos valores e buscar aquela condição de reconexão, de reunificação com Deus, a ponto de ser e termos tido um abalo um abalo mundial neste ano 2020. Então eu quero trazer para vocês essa reflexão de que se o seu coração hoje fosse uma hospedaria, esta hospedaria estaria aberta para que Jesus pudesse entrar. Então, se você ainda não fez isso, percebam que esse é o maior acontecimento de todos os tempos. Jesus é o homem mais influente de toda a terra. Jesus deixou um legado para toda a humanidade, eu, você, e em todas as gerações passadas e todas as que virão, tem um mesmo destino, que é o destino
de estar em Cristo Jesus, para estar em unidade com esta conexão, com esta unidade, com esta consciência crística que é unida com Deus. Então nós estamos nesse 2020 vivendo um limiar. Na verdade, assim, o primeiro passo mundial, onde nós temos o sinal, nós temos, está sendo mostrado para todos, coletivamente, o valor dessa conexão. Então não podemos mais entender que Jesus não pode estar entre nós e no nosso coração, e nós não podemos mais deixar de dar importância para Jesus. E percebam que no plano eterno de Deus, a pessoa de Jesus está desde a fundação desse mundo e vai até o final desse mundo, que é o reino. E esse mundo, quando nós falamos, e quando Jesus mesmo orou por nós e pede ao Pai que nos proteja, porque nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quando ele fala que o seu reino não é deste mundo, ele está falando justamente do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vendo que essa desconexão aconteceu exatamente no momento da queda. Nós perdemos o paraíso, perdemos a conexão de consciência com o Pai e estamos vivendo uma situação de uma consciência humana. E essa consciência humana criou um mundo, criou um sistema no mundo. E esse sistema criado por essa consciência humana é separatista, é dualista, é injusta. E não tem chance de Jesus morar nesse lugar. Não tem chance de Jesus viver nesse nível de consciência. Então, como Jesus não tem como entrar nesse nível de consciência, mais uma vez, ele exige de cada um de nós que nós deixemos esse nível e passemos a um nível mais de consciência crística, que nós o imitemos, que nós sejamos como ele. E ele veio aqui e nos deixou tudo escrito, tudo ensinado. Nós estamos com tudo na mão, nós temos... Ele nos deixou com tudo escrito e ele morreu por nós e deixou o caminho aberto para entrarmos no reino dos céus. E esse reino dos céus está chegando. 2020 foi o primeiro passo mundial, onde nós fizemos isso já como humanidade, coletivamente. E nós estamos buscando esse Jesus e essa conexão para que nós possamos estar no reino dos céus. Então eu quero convidar você que neste Natal você reflita sobre isso e que você tenha um ano de 2021 com essa consciência. Não amaldiçoe 2020. 2020 não foi um ano amaldiçoado, um ano em que nós estivemos vivendo coletivamente a maior experiência de reino dos céus possível. É uma situação de preparação para esse reino. E não é uma situação em que nós estamos vivendo coisas fáceis de viver. Mas seremos chamados coletivamente para trazer um ajuste de um mundo que não é esse mundo criado pela consciência humana, mas que dentro dessa humanidade que nós temos, nós possamos ser o mais crístico possível, porque Jesus vai ajustar todas as coisas. Nós seremos chamados como pessoas, como instituições, como coletividade a esse ajuste. E esse ajuste vai acontecer, isso está nos planos de Deus. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Então que neste Natal e nesse final de 2020, você possa se preparar e buscar em Deus. O Espírito Santo foi deixado aqui. Jesus, quando subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Mestre que está hoje ainda entre nós,
E a graça de Deus está entre nós para que nós possamos chegar nesse ponto. Então busque no seu coração, busque abrir o seu coração como uma hospedaria para o Senhor. Busque deixar Jesus nascer no seu coração neste Natal e neste final de ano, para que em 2020 nós já estejamos mais preparados, porque é importante que cada um de nós dê esse testemunho, que cada um de nós cheguemos a essa expansão de consciência crística, para que ele volte, porque ele vai voltar, e ele só vai voltar quando nós já estivermos com um nível, um número ideal para isso, um número de pessoas modificadas para que isso aconteça. E nós até já falamos isso na nossa página, nos nossos vídeos, sobre o 100º macaco, que é, na verdade, aquela quantidade de uma massa crítica que faz a mudança. Então, quando nós estivermos com uma massa crítica já transformada, ele voltará. Então, eu quero desse dia deixar aqui os meus votos de um Feliz Natal nesse sentido para você. Eu estou aqui ao lado de uma árvore e todo mundo se renova nesse espírito de Natal, mas esses símbolos externos não são nada. Isso aqui não significa nada, isso aqui é um sistema do mundo também. O que significa é aquilo o que acontece no seu coração. Esse nascimento precisa acontecer em nós. E eu quero desejar que isso aconteça para você. E para mim também, porque todos nós estamos em processo. Todos nós estamos sendo guiados para esse nível mais elevado de consciência, esse nível de despertar coletivo necessário para que Jesus volte e se instale aqui o seu reino. E essa experiência de 2020 foi absolutamente importante para todos nós como humanidade. Não amaldiçoemos o ano de 2020. Se você não entendeu a situação e a amplitude desses dias e dessas condições, não amaldiçoe aquilo que você não conhece. Por quê? Porque está acontecendo e isso faz parte dos planos de Deus. E como eu disse, Jó teve essa experiência de ver, né, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Eu quero agradecer a você que esteve comigo durante esse ano e esses meus companheiros de conexão divina. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Eu quero agradecer muito a sua audiência e quero agradecer a Deus a oportunidade de estar fazendo aqui isto que eu faço como minha tarefa de vida, como meu propósito maior na vida. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Muito obrigada e até a próxima.